É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, conectados desde as 6 horas da manhã, você que nos acompanha pela nossa web rádio, agora também você nos acompanha através da nossa rede social, Facebook, e logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. Agora são 7 horas e 11 minutos. Manhã do dia 25 de setembro de 2025, estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina, litoral norte do estado de Santa Catarina. Temos a temperatura agora de 16 graus aqui em Itajaí. E você que está nos acompanhando, meu querido, nessa manhã, você pode dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Amém? Então vamos orar agora nesse momento. Mais um dia começando. E que tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para o pastor Washington, lá de Realengo, Rio de Janeiro. Ontem nós conversamos a tarde toda, foi um bate-papo abençoador. Né? Eu, o pastor Washington, o meu irmão Menezes, né? O irmão Menezes, ele e a esposa Jo, seu filho Emerson, foram pessoas queridas, né? No nosso ministério. Está entre um rol de amigos seletos que, graças a Deus, ao longo dessa caminhada, o Senhor colocou no meu caminho para me abençoar. Então, Menezes, que Deus te abençoe. Jô, a esposa dele, que Deus abençoe vocês. O Emerson já está hoje com 32 anos, né? O filho deles, que Deus os abençoe grandemente. Então vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, ó Pai, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida de todos, toda a minha família, de todos os meus parentes, amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ó Pai. Deus, e em Tuas mãos, ó Pai, eu coloco todos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, mais abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que nesta manhã também sejam repreendidos, ó Deus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de ódio, de rancor, de mágoa, de vício, de prostituição, de inveja, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, ó Deus. Esta é a oração que o Teu servo faz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, você que está aqui, hoje eu quero trazer um assunto bem interessante para nós, que é sobre Saul e Davi, a escolha de Deus e a resiliência do coração. Esse assunto, esse conteúdo está ali no primeiro livro de Samuel, do capítulo 16 até o capítulo 31. Então nós vamos refletir sobre a história de dois grandes personagens da Bíblia, Saul e Davi. A vida de Saul e a vida de Davi nos oferece lições profundas sobre liderança, obediência, arrependimento e a graça de Deus. Então, ao longo do nosso devocional, veremos como as escolhas de Saul o levaram à queda, enquanto Davi, apesar de suas falhas, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então vamos explorar esses temas com uma exegese cuidadosa e considerações práticas para as nossas vidas no dia a dia. O primeiro ponto que eu quero destacar é a escolha de Saul, que está ali no capítulo 8 e 10 de 1 Samuel. O povo de Israel, ao rejeitar a liderança de Deus, pede um rei. Aqui 1 Samuel 8:5 diz assim, ó: e disseram-lhes, eis que já estás velho. Estavam falando com Samuel. Eis que já estás velho, né? Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Se os filhos de Samuel tivessem estado no caminho de Deus, eles não pediriam um rei. Eles queriam a troca
queriam alguém que pudesse os conduzir ou manter a condução que eles tinham antes. Eles estavam pedindo alguém que julgasse eles. Os filhos de Samuel não estavam alinhados com o pai. Em algum momento, a educação dos filhos de Samuel deixou a desejar, e seus filhos, o povo observa. O povo observa. Então eles desejam ser como as nações ao redor. E Deus, em sua soberania, permite que Saul seja escolhido como o primeiro rei. Um homem impressionante por fora, mas que carecia de um coração obediente. Como nós temos hoje muitas pessoas que são impressionantes por fora. O exterior é agradável, mas o interior, Deus não se agrada. Né? Então Saul é ungido por Samuel, mas a sua falta de fidelidade às instruções divinas resulta na rejeição de Deus. Então a desobediência de Saul revela um padrão, ou seja, ele se preocupa mais com a aparência e a aceitação do povo do que com a vontade de Deus. Saul coloca Deus em segundo plano, e quando coloca-se Deus em segundo plano, a tendência é Deus o colocar também em segundo plano. Simples assim. Então, quando eu coloco Deus em segundo plano, Deus também me coloca em segundo plano. Eu não sou mais prioridade para Ele. Então, a Bíblia diz assim: chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Quando nós nos achegamos a Deus, o Senhor se achega a nós também. Isso é física. Eu estou me aproximando do ponto e o ponto está se aproximando de mim. Eu estou me aproximando de Deus e Deus está se aproximando de mim. Ok? Então estou fazendo aquela intercessão, estou chegando perto, ele também está chegando perto de mim. Por isso que a Bíblia diz: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a você. Então a desobediência de Saul revela um padrão. Ele se preocupa mais com a aparência e a aceitação do povo do que com a vontade de Deus. E em meio a isso, no capítulo 16 ali, né, primeiro vamos ler aqui 1 Samuel 13, do versículo 8 ao 14, que diz assim, 1 Samuel 13, 8 ao 14, que é quando Saul oferece sacrifício e Samuel reprova, né? E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? E disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim e Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agistes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porquanto agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E no versículo 14 diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Sabe? Então, o interessante é que Davi começou a reinar com 30 anos. E ele reinou por 40 anos. Saul também reinou por 40 anos. Então, como é que é isso? Isso quer dizer que quando Deus escolheu Davi para ser rei, Davi não tinha nascido ainda. Deus não esperou Davi nascer para escolher. Deus escolheu Davi, depois ele nasceu. A Bíblia diz que
desde que te contemplo no ventre da tua mãe. Ou antes do ventre, Davi foi contemplado. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então antes, quando Deus tirou o reino de Saul, Davi não tinha nascido ainda. Meu Deus do céu. Né? Porque Davi começou a reinar com 30 anos. Saul reinou 40 anos. Então quando Saul começou a reinar, Davi não tinha nascido ainda. Davi nasceu 10 anos depois que Saul era rei. Né? Aí nós temos a unção de Davi. Em contraste àquela situação toda de Saul, Deus escolhe Davi, um jovem pastor, para ser o novo rei. E em 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim, ó: porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem se vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui nós vemos que Deus olha para o coração, não para a aparência. Davi é ungido, mas ainda enfrenta anos de perseguição e dificuldade nas mãos de Saul. O coração de Davi, embora imperfeito, é moldado pela experiência e pela dependência de Deus. Davi compõe salmos, expressando sua adoração e arrependimento. Mas aí, a partir do capítulo 18 de 1 Samuel, que vai até o capítulo 31, a relação entre Saul e Davi se deteriora quando Davi é aclamado como herói após a derrota de Golias, que ocorreu ali em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 ao 9. Então a inveja de Saul cresce, levando a perseguir a Davi incansavelmente. Davi tem várias oportunidades de matar Saul, mas ele escolhe a integridade e o respeito pela unção de Deus. Então essa resistência prova a maturidade de Davi, que estava aflorando. E quando nós lemos ali 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, que diz assim: e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Naquela época, quem era ungido do Senhor? Era os reis, os profetas e os sacerdotes. Esses eram ungidos. No Novo Testamento, nós não temos ninguém ungido assim, a não ser pessoas doentes que são de presbítero para a unção. Né? Então ele era ungido do Senhor nesse sentido, porque ele era rei. Ele foi ungido por um profeta para ser rei. Então Davi jamais tocaria no ungido do Senhor. Isso é justamente a resistência que prova a maturidade espiritual de Davi. E ali em 1 Samuel 31, versículo 2, fala do fim de Saul e a redenção de Davi. Saul finalmente cai em desgraça, morrendo em batalha, e sua vida termina em tragédia. Então aqui em 1 Samuel capítulo 31, versículo 4 ao 6, diz assim: então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E no versículo 6 diz: assim faleceu Saul, seus 3 filhos, o seu pajem de armas e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. A desgraça caiu sobre a vida de Saul. A desgraça cai sobre a vida daqueles que se afastam de Deus, que estão longe. Muitas das vezes nós temos pessoas dentro da igreja, pessoas que vão nos cultos, que vão mais
internamente está afastado de Deus, está cuidando da aparência, está fazendo para os outros verem. Então a escolha de Saul de seguir seus próprios caminhos levou ele à sua destruição. E Davi, apesar de seus pecados, como por exemplo o adultério com Batseba, o assassinato, a trama para assassinar Urias, marido de Batseba, que concretizou-se, ele pediu para que colocasse Urias na frente da batalha, como o general não podia, para ele morrer, ser morto. Então Davi, ele adulterou e foi responsável direto por maquinar contra a vida de um homem e levar à morte. Sabe? Então, ele se arrepende sinceramente e é restaurado. Então, quando nós lemos o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, que diz assim, ó: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Né? Então isso é interessante quando nós lemos. Ou seja, Davi se torna um modelo de arrependimento e busca de Deus, ou em busca de Deus, para todos nós. Davi é um dos temas mais pregados do Antigo Testamento, ou mais ministrado é a vida de Davi, em todo o Antigo Testamento. E ele é referência para o Novo Testamento, porque Jesus é da linhagem de Davi. O cego Bartimeu diz assim: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Sabe? E, pastor Dimas, como é que nós podemos fazer uma aplicação prática da vida de Davi e Saul? Primeiro ponto, obediência e coração puro. Assim como Saul, nós podemos ser tentados a buscar a aprovação dos outros em vez de obedecer a Deus. É o que acontece muitas das vezes. A pessoa quer exemplo, redes sociais, quer seguidores. Ele não quer ser Jeremias. Jeremias, ninguém se converteu no ministério de Jeremias. Mas ele é um exemplo de resistência e persistência na ordem que Deus dava a ele. Né? Então, assim como Saul, nós podemos ser tentados a buscar a aprovação dos outros, em vez de obedecer a Deus. Então é essencial que examinemos nossos corações e motivos. Sabe? E precisamos nos perguntar: estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou buscando apenas a agradar a homens? Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Você está em perseguição, a igreja está sendo perseguida, pregue a palavra. Outro ponto de aplicação prática é a perseverança em tempos difíceis. Davi enfrentou grandes desafios e perseguições, mas a sua confiança em Deus o sustentou. Em nossas vidas enfrentamos dificuldades que podem nos desviar do propósito de Deus. Então precisamos lembrar que a perseverança em meio às lutas, ela é fundamental. Então a nossa fé é refinada pelo fogo das adversidades, pela provação. Estou passando provações. Provações é para nos aprovar. Terceiro ponto, valor do arrependimento. A história de Davi nos ensina sobre o poder do arrependimento. Todos nós falhamos, mas a verdadeira medida de um coração segundo Deus é a disposição de se voltar para Ele, buscar perdão e corrigir os caminhos, corrigir nossos caminhos. Então não devemos permitir que nossas falhas nos afastem de Deus, mas que nos aproximem dele. E o quarto ponto de aplicação prática é a graça de Deus. A vida de Davi é um testemunho da graça de Deus. Apesar de seus erros, ele foi restaurado e usado por Deus. Então nunca devemos subestimar o poder da graça em nossas vidas. Deus pode transformar nossos fracassos em oportunidades para a sua glória. Davi, se fosse vivo, ele não pregaria nas igrejas hoje pelo que ele cometeu. Mas diante de Deus, ele era um homem limpo, íntegro, restaurado. Tinha as falhas que todo homem tinha, mas tinha um coração arrependido que agradava a Deus. Amém? Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, que a história de Saul e Davi é um lembrete poderoso da importância de um coração obediente e da disposição para se arrepender.
Então que possamos aprender com as lições do passado, buscar a Deus de todo o coração e ser moldado segundo a sua vontade. Então que as nossas vidas sejam um testemunho da graça e do amor que encontramos através de Jesus, Rei e Salvador. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. E para você que está conosco,